Tiago capítulo 5, versículo de número 1. Amém. À medida que você encontrar, fique de pé, por favor. Mito, capítulo 5, versículo 3. Né? Versículo 3. Falei 1, você vai 12 para frente. Amém? Diz assim a palavra de Deus: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chamai os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, e ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Pode se sentar? O tema da mensagem para nós essa noite é: o que está acontecendo com a gente? Repita comigo: o que está acontecendo comigo? Não, agora pergunte para o seu irmão que está ao seu lado: o que está acontecendo com a gente? Queridos irmãos, quando a gente olha para esse texto é, na verdade, indicações de Deus do que a igreja deve ser, como a igreja tem que se comportar. E Deus colocou esse tema em meu coração, e vocês vão entender até o final, porque, de fato, às vezes não parece que essa igreja descrita aqui somos nós. E isso tem que ficar bem claro para a nossa mente, porque esta palavra para nós, o que é uma epístola? Uma epístola é uma das muitas outras cartas que são escritas no Novo Testamento, inclusive essa do apóstolo Tiago. E por que se chama epístola? Porque ela não tinha somente um endereço, ela era para várias comunidades e para várias igrejas espalhadas, e onde houvesse uma comunidade que buscasse o Senhor Jesus. Então, o que o apóstolo Tiago está falando para nós? A primeira lição que nós aprendemos aqui: a igreja, repita comigo, a igreja precisa estar unida em oração em tempos de guerra. Esse é o primeiro passo que a gente aprende. Em tempos de guerra, quando a gente olha para o lado e vê um irmão sofrendo, quando a gente olha para o lado e vê um irmão aflito, angustiado, o que nós como igreja temos que fazer? Sentir a dor desse irmão. Não é apontar o dedo, a gente tem que orar. O primeiro passo de uma igreja que nós precisamos ser é uma igreja que ora. E ora uns pelos outros. Por quê? Orar uns pelos outros é uma prática cristã, da igreja cristã. E olha o que o apóstolo Tiago diz no versículo de número 13. Olha o que ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tem alguém sofrendo? Faça oração. A coisa é simples, irmão. Não tem nada de complicado. Tem irmão sofrendo? Ore. Ore em todo o tempo, mas quando você perceber a fragilidade, alguma coisa na vida de um irmão, muito mais do que sair falando pelos corredores, dobra o seu joelho no teu quarto e ore pela vida de alguém. Abençoe alguém. Interceda por alguém. Por isso o tema da mensagem é: o que é que está acontecendo com a gente? Porque a gente não faz isso. A gente faz muitas outras coisas depois ora. A gente faz muitas outras coisas depois a gente ora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é oração. Repita comigo: oração, ação, oração. Está conectado. Para orar tem que ter ação, e para orar com ação tem que ter coração. Tem que ter coração aplicado aí. E o apóstolo está dizendo o seguinte: ó, está alguém no nosso meio sofrendo? Ore. Essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos, uma igreja que interceda uns pelos outros, uma igreja que está em constante oração uns pelos outros. Se a gente detecta o sofrimento de alguém, se a gente percebe a aflição de alguém, vamos falar com o Pai por essa vida, vamos clamar a Deus por esse irmão e por essa irmã, vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que faz maravilhas e milagres. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, lá na parte B diz assim, ó: e chorai com os que choram. Esse é o nosso dever. Então, essa é a igreja que nós vamos ser. O que está acontecendo com a gente?
O que está acontecendo é que a gente perdeu a direção da oração, perdemos o foco da oração. A resposta, é claro, para isso é só olhar para a semana de oração. A resposta, é claro, para isso é só olhar para a terça-feira de oração. E não é uma coisa só da igreja metodista do Bom Jardim. Irmão, outro dia eu estava numa igreja que tem 1000 pessoas, e o rapaz falando comigo que na oração deles vai 15, 20. Isso não é uma coisa só da igreja metodista do Bom Jardim. Isso é algo espalhado pelo povo cristão, pelo povo de Cristo. Pouco se ora. Parece que a oração é um martírio. Parece que a oração é um sufoco. E o apóstolo está dizendo: se tem alguém sofrendo, ore. Ore por essa vida. Então, irmão, o que a gente faz? Cobre um ao outro de oração. Nós estamos sempre nos cobrindo em oração. Senhor, eu não sei o que o meu irmão está passando, eu não sei o que ela está passando, eu não sei o que está acontecendo na casa dele, mas eu estou orando pelo meu irmão, Senhor, eu estou orando pela minha irmã, eu estou sentindo o sofrimento, a dor dele, e eu vou ouvir, Senhor, o testemunho dele, da oração que nós estamos fazendo, porque quando a igreja ora, algo acontece. Quando a igreja ora, algo vai acontecer. Então, o que está acontecendo com a gente? Precisamos orar uns pelos outros. A segunda lição que nós precisamos entender, e o segundo princípio aqui sobre a vida da igreja, que aqui está o modelo da igreja. E o modelo da igreja é uma igreja que ora uns pelos outros. Mas o segundo princípio de um modelo de uma igreja que nós precisamos ser, para que não haja essa pergunta: o que está acontecendo com a gente? É a igreja que aprende a celebrar em gratidão a Deus pela vitória do outro. Repita comigo: eu preciso aprender a celebrar a Deus, ter gratidão pela conquista do meu irmão. Irmão, eu preciso ficar feliz. Eu vou falar de coisas físicas, mas isso não é o primordial. Mas o cara chega aqui com o carro na porta, está bem, dividiu de 1000 vezes. Irmão, aprenda a ser feliz, agradeça a Deus pela vida do sujeito. Se deu para ele chegar de 1000, glorifique a Deus e olhe para que ele tenha condição de pagar todas as parcelas e depois trocar, e Deus abençoe. A gente tem que aprender a celebrar a vitória do outro. O que está acontecendo com a gente? Que às vezes a gente não celebra a vitória do outro. A gente tem dificuldade às vezes até para falar do outro que está crescendo. Não, mas a igreja está crescendo, não. Nós somos liberais demais. Irmão, glorifica a Deus que vidas estão sendo salvas. A gente precisa aprender uma igreja, um modelo de uma igreja que agrada o coração de Deus, uma igreja que ora pelo aflito, pelo angustiado, mas também é uma igreja que celebra a vitória do próximo. É uma igreja que consegue olhar e dizer assim: glória a Deus, irmão, que bênção. Ah, pastor, eu acabei de construir minha casa. Aí você chega lá, o cara te convence: nossa, a casa é tão pequenininha. Irmão, pode ser pequenininha, mas é a alegria do coração dele. Celebre. Glorifique, diga: obrigado, Deus, pela casa que o Senhor deu, meu irmão, obrigado. Isso eu estou falando de coisas físicas, mas quantas vezes espirituais? Talvez você sobe aqui pela primeira vez, e aí talvez você vai embaralhar em algumas coisas, e você desce aqui e diz: você precisa treinar mais, hein? Que terrível isso, irmão. Que terrível. A gente precisa, olha o que o texto está dizendo, olha o que o texto diz no versículo de número 3. Leia comigo, no 3. 1, 2, 3. Está alguém entre vós? Faça oração. Primeiro princípio: faça oração. Qual que é o segundo? Vai lá. Está alguém alegre? Cante louvores. Ah, está alguém alegre? Celebre com ele. Cante louvores com ele. Pô, irmão, que bênção que você conquistou. Que bênção que Deus te abençoou. Irmão, pode ser o mínimo do mínimo para você, mas para ele é uma bênção maravilhosa. O princípio de uma igreja, por isso está a pergunta: o que está acontecendo com a gente? Que a gente às vezes não consegue nem celebrar com o outro irmão. Nós não estamos disputando, irmão, nós estamos no mesmo reino, fazemos parte do mesmo reino, vamos morar no mesmo céu, servimos ao mesmo Jesus. Então, meu irmão, se Deus abençoou o seu irmão em qualquer área que seja, celebre com ele, glorifique a Deus com ele, celebre, faça festa, porque a glória do Senhor, a honra do Senhor. E se o Senhor abençoou o seu irmão, então o que a gente tem que fazer? Celebrar junto. Aí o irmão tem mais um nível, né? Já tem 4, foi para 5, glorifica a Deus, porque vem mais um.
Né? Aí a gente ouve as pessoas criticar. Nossa, Deus vai parar de irmão, deixa o irmão, você quer ter 10, deixa o irmão, celebre junto, ore a Deus para vir provisão para a vida dele e deixa ele encher a igreja se quiser. Mas a gente está muito preocupado com a gente mesmo. Eu estou orando há tanto tempo, não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque você ainda não aprendeu a orar pelo aflito e também não aprendeu a celebrar com a vitória do outro. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, ainda no capítulo 12. Agora a parte A do versículo diz assim, ó, versículo 15, Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Irmão, alegra com a conquista do seu irmão. Porque senão vai ficar a pergunta do tema hoje: o que está acontecendo com a gente? Aí o irmão conta a sua bênção. Assim, você acha que isso é bênção? Aí ele chega lá no trabalho do irmão. Ele conta a mesma bênção para o ímpio que trabalha com ele. Tipo, que bom que você conseguiu. O que está acontecendo com a gente, irmão? Porque às vezes o ímpio está tendo mais sensibilidade do que o crente. O que está acontecendo com a gente? Celebra a conquista do seu irmão. Celebra as conquistas como igreja. Celebre, irmão, o mínimo ou o máximo. Celebre. Porque senão a pergunta vai ficar: o que está acontecendo com a gente? Em terceiro lugar, a igreja precisa orar e orar com fé. O terceiro ponto que o apóstolo mostra para nós é que não basta só orar pelo aflito e não basta só celebrar com quem está celebrando. Também precisamos ter uma prática de oração, mas não uma oração de reza, repetição, só porque o outro está orando, uma oração de fé, uma oração que é oração, ação, coração, partiu do seu coração. Você tem que orar porque você crê, porque você acredita na palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo de número 14 e 15: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Olha que coisa gloriosa. Você está vendo o seu irmão doente, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente ou na família? Chama o seu irmão e tenha uma oração de fé. Pastor, nós vamos orar aqui agora, nós vamos ungir ele, nós vamos abençoar ele. Oração movida por fé. Nós precisamos acreditar que a oração da igreja muito pode, em seus efeitos, a oração da igreja justificada tem efeito. A nossa oração não pode ser uma repetição ou simplesmente orar porque vamos orar. Sabe aquela oração que você faz quando você vai comer? Senhor, obrigado por este alimento, muito obrigado, amém. Ou quando você vai deitar: Senhor, obrigado por esse dia, muito obrigado, amém. Sabe essas orações repetidas, rotineiras? Não, irmãos, nossa oração precisa ser com fé, declaração de fé, declaração de gratidão. Senhor, eu creio que o milagre vai acontecer, eu creio que o Senhor pode mudar a vida do meu irmão, eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode libertar. Senhor, nós vamos orar, nós vamos ungir como a tua palavra diz. Estamos junto com o pastor, estamos junto com a igreja. A igreja precisa orar acreditando que Deus vai fazer. Amém. Porque o texto está dizendo que Deus faz. E se houver cometido pecado, será perdoado, e Deus levantará o enfermo. Nós precisamos orar, porque senão, o que está acontecendo com a gente? Uma igreja que não ora, uma igreja que está vendo um aflito, doente, enfermo, está vendo a pessoa se arrebentando, não ora. Ficamos só no ritual, bater palminha, cantar, levantar a mão, entregar o dízimo, entregar a oferta, fazer alguma coisinha e vai embora para casa. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? As minhas palavras não consistirão somente em palavras persuasivas, mas em poder de Deus para a salvação. Nós precisamos estar queimando, irmão, de unção, queimando o poder. Você tem que colocar a mão sobre os enfermos. Irmão, quando chegar um vizinho seu falando de alguma coisa, eu tenho que fazer um exame. Ora por ele, irmão. Daí se ele vai ser curado ou não, é Deus que vai fazer. Mas você tem fé e vai orar, abençoar ele. Ó, você está abençoado, a sua vida é uma bênção. Ah, meu filho está preso nas drogas. Vem cá, minha irmã, que eu vou orar. Você bota a mão na cabeça dela, ora junto com ele e diz: Deus vai fazer um milagre na sua família. E quando esse milagre começar a chegar, ela vai dizer: eu quero logo a sua igreja. Eu quero conhecer esse Deus, porque eu orou e o negócio. Talvez ela vai vir primeiro o que aconteceu, mas vai chegar aqui e vai se apaixonar por Deus. Vai amar Deus. Por quê? Porque a igreja precisa orar com fé. Não precisa, irmão, você precisa crer que Deus vai mudar a história do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Você precisa crer que Deus vai mudar a sua história. Nós precisamos crer que Deus ainda cura, que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda faz maravilhas. Nós precisamos crer nisso. Esse dia eu estava vendo uma testemunho de um pastor muito abençoado, e ele dizendo que ele estava no shopping
E de repente Deus falou para ele orar. Ele não era pastor, era um adolescente. Orar por uma menina. E do nada ele começou a orar pela menina. E de repente volta o pai da menina com a menina, volta todo mundo gritando, todo mundo chorando, porque a menina tinha um problema na perna. E ela saiu mancando, mas depois ela voltou correndo. E ele falou assim: mas o que eu fiz? Eu só orei com o problema. E eu disse: o problema é que a minha filha tinha uma perna menor que a outra, ela andava mancando. Mas de repente ela chegou mancando uma perna, a gente voltou correndo e disse que recebeu uma oração sua. Irmão, eu creio que Deus ainda faz milagres. Eu creio que Deus ainda faz maravilhas. E a gente precisa pregar sobre isso, falar sobre isso, porque o texto está dizendo: está alguém enfermo, está alguém doente, chama os presbíteros, unge com óleo, e oração da fé curará o enfermo. E se tiver cometido algum pecado, será perdoado. E Deus levantará o enfermo. Deus ainda faz milagres. Mas a gente precisa orar com fé. A gente precisa orar com fé e crer nisso. Quem entende, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quarta lição que nós aprendemos: não podemos tolerar o pecado no nosso meio. Irmão, a gente não pode tolerar o pecado. Do versículo 16, olha o que diz o versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí você vai para o versículo 19 ao 20 e diz o seguinte: que se você orar e você abençoar, olha só, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, pode passar, por favor. Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Sabe o que nós precisamos entender, irmão? Que nós estamos em um ambiente familiar. E nesse ambiente familiar a gente tem que ter liberdade de dizer assim: olha, aqui ora comigo que eu pequei. Ora comigo que eu preciso. Ora comigo, eu falei isso. Eu errei aqui no outro. Esse é um ambiente, porque senão o que está acontecendo com a gente? Onde a gente não pode nem abrir o nosso coração, porque vai para o ventilador. Onde a gente não pode falar nada, porque a gente tem medo de falar com o irmão, a fragilidade nossa, porque senão daqui a pouco a torcida do Flamengo está sabendo. O texto está dizendo aqui, orem uns pelos outros, confessem o pecado uns para os outros. O texto está dizendo: essa é a comunidade de fé. O que está acontecendo com a gente? A gente não pode nem abrir o coração. A gente não pode nem chamar um irmãozinho, irmãzinho de canto e falar assim: eu quero abrir meu coração, ora comigo, porque eu estou fraco aqui, eu estou capengando aqui, olha, eu estou quase caindo aqui. Isso não é errado, não, pelo contrário, isso é certo. Isso deve ser o papel da igreja, porque senão o que está acontecendo com a gente? Você não tem que abrir seu coração lá no mundo, você tem que abrir o coração em família. Você tem que abrir o seu coração no relacionamento em família. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia. Você não pode mais encobrir. Irmão, eu tenho um amigo que eu sempre converso com ele, e eu abro meu coração para ele. E confesso para você que eu não tenho a coragem de abrir o coração para qualquer pastor. Mas tem uma coisa errada, porque nós deveríamos abrir o coração. O que está acontecendo com a gente? Porque a igreja deveria ser esse lugar onde a gente chega e diz assim: olha, irmão, eu estou fraco aqui, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de auxílio. O texto está dizendo: confessai uns aos outros e orem uns pelos outros. Esse deveria ser o papel, porque senão o que está acontecendo com a gente? Aí, sabe o que muitos crentes estão fazendo? Vai lá para o Facebook: estou me sentindo triste, estou me sentindo angustiado. Vai lá para o Facebook botar a vida dele lá. Vai lá para o Instagram, outras coisas, e falar: hoje eu comi geló, estou tão assim. Isso deveria ser na igreja, irmão. Você deveria chamar um irmãozinho, uma irmãzinha de canto, nós somos família. Falar: irmão, ore por mim. Irmã, ore por mim. É só eu, você e eu e Deus. Mas ore por mim. Esse deveria ser o papel. Porque senão o que está acontecendo com a gente? E eu termino nessa noite com a quinta e última lição, que é o tema da mensagem. Repita comigo: o que está acontecendo com a gente? Por que não vemos mais milagres? Deus me deu esse tema justamente por causa desse final.
O que está acontecendo com a gente? Que a gente só ouve falar de milagre, mas a gente não vê mais. Tem alguma coisa errada, sabe por quê? Olha o que diz o versículo de número 17 ao 18. Que Elias era homem sujeito a falhas como eu e você. Era homem falho, mas orou e disse: não vai chover. O céu ficou cerrado durante 3 anos e meio, não choveu. E esse mesmo Elias, que era homem falho, limitado, orou de novo e choveu. Então o problema não é a minha falha, a sua falha, a nossa limitação. O problema é a intensidade do coração. Porque o Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. E que o apóstolo está dizendo: se Elias sendo falho orou, o céu parou de chover e orou e choveu de novo. Porque ele está dizendo o seguinte: Elias não era melhor do que ninguém, não era melhor do que nenhum de nós. Mas havia no coração dele uma decisão de oração, uma convicção de oração com Deus. Por isso o tema é o que está acontecendo com a gente, porque o texto diz que Elias era um homem como nós. Não era um super-homem, não era um popstar. Ele era homem sujeito como nós, de carne e falho. Mas ele fez uma oração que o céu travou e chuva não veio. E ele fez uma outra oração que chuva foi derramada sobre aquele lugar. Então o que está acontecendo com a gente que a gente não vê mais milagre? O que está acontecendo que a gente não vê mais maravilhas? O que está acontecendo que a gente não vê mais um paralítico andar? E quando eu falo de milagre, não é só coisa física, não. O que está acontecendo que a gente não tem visto? Conversões, vidas se rendendo aos pés, chorando. Está acontecendo alguma coisa? Porque Elias era um homem como nós. E ele orou, e o milagre aconteceu. E não adiantava naquela época ter o menininho do tempo dizendo: hoje o tempo está para chover. Elias disse: não vai chover, e não choveu. Mas disse que ia chover, mas o Elias, o profeta de Deus, lançou uma palavra e Deus selou: não vai chover, e não choveu. E ficou Acabe, ficou Jezabel, ficou todo mundo louco, todo mundo bravo, não choveu. E quando ele orou de novo para chover, ele mandou o moço dele subir 7 vezes o monte, e da 7ª ele viu o quê? Uma nuvem como uma pequena mão de um homem. É, meu irmão? O que uma nuvem da pequena mão de um homem faz, irmão? E olha que a minha mão é pequena, tem gente aí com mão maior, mas por maior que seja a sua mão, o que com a nuvem do tamanho da sua mão vai fazer? Aí sabe o que o Elias fez? Um homem sujeito como eu e você, falho como eu e você, o fulano, desce e diz para cá para ele acelerar a carruagem, porque eu ouço o som de uma abundante chuva. Então o problema não é Deus, porque Deus continua sendo Deus. O problema somos nós. Alguma coisa está acontecendo. E o primeiro passo para a gente quebrar tudo isso é vida de oração. Igreja Metodista do bairro Bom Jardim, entenda uma coisa: Rua Rosa Branca, número 32, é para vocês. Vamos intensificar nossa vida de oração. Vamos intensificar nossa vida de jejum, de clamor. E vocês verão o que Deus vai fazer nesse lugar. Vocês verão que o mesmo Deus que cerrou o céu e depois de uma pequena nuvem fez brotar grande chuva, Ele ainda faz milagres. E hoje eu quero orar por você. Eu quero clamar sua vida. Você está enfermo, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu vou ungir você, nós vamos orar. Você está enfermo no seu corpo? Você está enfermo na sua alma? Você está enfermo em qualquer área da sua vida? Nós estamos em família, pode ficar tranquilo. Ó, pastor, eu vou lá na frente. Não, é isso que tem que acabar, porque senão o ano vai errado. Nós estamos em família. É em família, confesso pecados aos outros. É em família. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero ungir você como esse texto diz. E eu quero orar por você como Elias orou, crendo que se for preciso cerrar o céu, vai cerrar. Se for preciso derramar chuva, vai derramar. Se for preciso Deus fazer qualquer coisa, Ele faz, porque Ele é Deus. E para Ele não há impossível.